Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu espero que esse dia fique na lembrança de vocês por muito tempo, como certamente será um dia inesquecível para mim e para meu colega, professor Denis Cury. Magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Barran Gopian. Excelentíssimo vice-reitor, professor Dr. Antônio Carlos Hernandes. Excelentíssimo secretário-geral, professor Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira. Excelentíssimo ex-diretor da ESC, professor Dr. Paulo Sérgio Varoto. Excelentíssimo ex-vice-diretor da ESC, professor Dr. Antônio Nelson Rodrigues da Silva. Excelentíssimo vice-diretor da ESC, professor Dr. Denis Vinícius Cury. Em nome dos componentes da mesa, eu quero cumprimentar os pró-reitores, diretores, presidentes de comissões, chefes de departamento e demais autoridades da USP aqui presentes. Magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, em nome de quem eu cumprimento os demais professores e pesquisadores da cidade de São Carlos aqui presentes, demais autoridades e representantes da sociedade civil, caros docentes, servidores técnicos e administrativos e discentes. É com grande satisfação que nos apresentamos juntamente com o meu colega professor Denis Vinícius Cury para assumir os cargos de diretor e vice-diretor, respectivamente, da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, para o período de 2019 a 2022. De início, indaga-se sobre a motivação para assumir essa tarefa ao mesmo tempo de grande honra, responsabilidade e incontáveis desafios. Pessoalmente, no meu caso, a Universidade de São Paulo sempre me deu excelentes oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Como servidor público contratado em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, decidi colocar-me à disposição para essa tarefa. Vejo essa nova etapa da minha vida como uma missão institucional. Com essa oportunidade, eu pretendo retribuir parte dos benefícios proporcionados pela Universidade de São Paulo. Nesse sentido, agradecemos a confiança depositada pelos colegas do colegiado em nossas propostas apresentadas durante o processo eleitoral. Eu quero também agradecer o apoio aos colegas da nossa chapa concorrente. Isso demonstra a importância da complementariedade e a participação de todos no processo de administração da nossa escola. Agradecemos especialmente aos nossos colegas da gestão anterior, professor Paulo Varoto, professor Sérgio Proença, professor Antônio Nelson, que administraram a instituição durante o período de 2014 a 2018. Cabe destacar que certamente esse período foi um dos mais desafiadores por conta das restrições financeiras enfrentadas pela Universidade de São Paulo, que teve impacto em todas as áreas da atividade acadêmica. Felizmente, professor Varoto, a sua gestão soube conduzir a escola durante esse período, mantendo o costumeiro padrão de excelência da Escola de Engenharia de São Carlos. Nesse sentido, muito obrigado, professor. Agradecemos aos demais ex-diretores, vice-diretores, chefes de departamento e servidores presentes nesta solenidade. Por um lado, aumenta a nossa responsabilidade, uma vez que todos estarão olhando para as decisões da nossa gestão. Por outro lado, nos dá confiança de que poderemos contar com todos, com toda essa experiência nos momentos mais críticos, quando certamente buscaremos seus aconselhamentos para tomar as melhores decisões para a nossa escola. Além de uma oportunidade de agradecimento, esta solenidade é também um momento de reflexão. Por que nós estamos aqui? Qual é a missão da universidade?
A gente tem dúvidas sobre o início desse processo de universidades. Se a primeira foi a Universidade de Nalanda, na Índia, no século V, ou talvez a Universidade de Al-Qarawin, fundada em Marrocos em 859. Mas certamente no mundo ocidental, a universidade mais antiga é a Universidade de Bolonha, fundada em 1088. De qualquer forma, a missão ou vocação das universidades foi definida internacionalmente através da Magna Carta Universitatum, formulada durante a comemoração do 900º aniversário de fundação da Universidade de Bolonha. Esse documento já foi assinado por 900 universidades de 88 países, inclusive pela USP. Entre os princípios fundamentais, estabelece que, abre aspas, a universidade é uma instituição autônoma que, de modo crítico, produz e transmite a cultura através da pesquisa e do ensino. Para atender às necessidades do mundo contemporâneo, ela deve ser independente de qualquer poder político, econômico e ideológico. Nas universidades, a atividade didática é indissociável da atividade de pesquisa, a fim de que o próprio ensino possa acompanhar a evolução das necessidades e as exigências da sociedade e dos conhecimentos científicos. Portanto, a universidade tem a função de ser um repositório e gerador de conhecimento e inovação. Como instituição de ensino, sua missão é formar profissionais capacitados e independentes, habilitados a assumir posições de liderança e contribuir para o desenvolvimento econômico e social das nações. Como instituições de pesquisa, as universidades devem gerar novos conhecimentos para mudar paradigmas, contribuir para a evolução da sociedade e prover ferramentas para enfrentamento de novos desafios nas diferentes áreas. A longo prazo, os egressos das universidades devem contribuir para a construção de sociedades mais justas, coesas e tolerantes. Essas definições reafirmam plenamente a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, para que uma instituição possa atingir um nível de excelência acadêmica internacional. Foi esse o espírito que motivou também a criação da Universidade de São Paulo. Após a Revolução Constitucionalista de 32, o Estado de São Paulo definiu como meta a formação de uma nova geração, capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, do governo e da melhoria do país. Conforme consta no Decreto-Lei de Criação da USP, abre aspas, considerando que a organização e o desenvolvimento da cultura filosófica, científica, literária e artística constituem as bases em que se assentam a liberdade e a grandeza de um povo, o então interventor federal, Armando de Sales de Oliveira, estava disposto a promover uma revolução intelectual e científica, suscetível de mudar as concepções econômicas e sociais dos brasileiros, nas palavras de Sérgio Millian. Como resultado, a USP foi instalada a partir da união das tradicionais escolas existentes, além da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como foi denominada à época. Na década de 40, ocorreu um intenso movimento para a interiorização da USP. A comunidade de São Carlos mobilizou-se fortemente nesse sentido, com o objetivo de oferecer aos estudantes a possibilidade de formação em nível superior. O deputado estadual sancarlense, Miguel Petrilli, abraçou a causa e submeteu à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o respectivo projeto de lei em 1947.
dando origem a intenso debate e ao surgimento de novas propostas. Apesar de uma manifestação inicial de desaprovação, por unanimidade, do Conselho Universitário da USP e o posterior veto do governador Adhemar de Barros, a proposta evoluiu e foi aprovada em 24 de setembro de 1948, criando novas unidades da USP em 5 cidades do interior. Coube ao governador Lucas Nogueira Garcês, professor de Engenharia Hidráulica da Escola Politécnica, a honra de proferir a magna aula da Escola de Engenharia de São Carlos em 18 de abril de 1953, conferindo a direção da escola ao professor Teodoreto de Arruda Souto. No texto Orientações no Ensino da Engenharia, o professor Teodoreto Souto apontou os elementos de maior importância na formação do engenheiro. A busca do desenvolvimento rápido da faculdade de raciocínio, a pesquisa científica e tecnológica, o espírito crítico e a iniciativa do aluno. Essa precisa definição encontra ressonância até os dias de hoje, resgatada em nossos valores, abre aspas. A ESC pauta seu esforço contínuo para formar profissionais com elevados níveis de competência técnica, criativos, empreendedores e comprometidos com os objetivos de desenvolvimento sustentável, em valores fundamentais como a ética, o equilíbrio entre aspectos sociais, ambientais e econômicos, e o respeito à diversidade de opiniões. Todo esse histórico traz para mim a lembrança de uma inscrição que havia nas grades externas do campus 1 da USP de São Carlos, quando eu cheguei no ano de 2000 para o processo seletivo junto ao Departamento de Hidráulica e Saneamento. As grades eram pintadas em verde e sobre elas a inscrição em amarelo, USP Educação para o Brasil. Essa inscrição foi muito marcante no desenvolvimento da minha carreira. Entendo que existe pelo menos um consenso em nossa sociedade, que é justamente nas mais diferentes níveis sociais e culturais, permeia a convicção de que a solução das mazelas da nossa nação passa necessariamente pela educação. Todos os indicadores de desenvolvimento, IDH, PIB, etc., e valores éticos e morais estão intimamente ligados ao nível de educação da população. Como instituição dedicada à educação, a universidade tem a responsabilidade de ensinar o que é certo e agir corretamente, tornando-se para a sociedade uma referência de conhecimento, honestidade, justiça, transparência e convívio harmonioso. Deve ser uma luz a guiar o desenvolvimento social. Nesse contexto, a USP, sem dúvida, cumpre a sua missão institucional. Ante os resultados continuamente apresentados pela melhor universidade da América Latina, reconhecida nacional e internacionalmente como um centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão, não deveriam restar dúvidas quanto ao sucesso da instituição e do modelo de gestão proporcionado pela autonomia universitária. Particularmente, à luz da recém-instalada Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades na gestão das universidades públicas, verifica-se uma absurda injustiça. Sem dúvida, trata-se de um momento preocupante de distanciamento dos padrões internacionais, com risco de retrocesso ao obscurantismo, e cujo enfrentamento exige conhecimento, clareza, coragem e muito diálogo com a sociedade. Aqui, senhor reitor, quero reafirmar o compromisso da ESC na defesa intransigente da autonomia universitária. Tenho confiança de que a sociedade são-carlense,
que há 70 anos lutou pela instalação da USP em São Carlos, certamente estará ao nosso lado para defender a instituição dos injustos ataques vivenciados atualmente. Conte conosco nessa batalha. Quero falar um pouco sobre o momento atual da ESC. Apesar da recente redução dos quadros docente, técnico e administrativo, a escola demonstrou resiliência. Nossos 10 cursos de graduação continuam com excelente reconhecimento, todos com 5 estrelas nos rankings de avaliação, e aparecem entre os mais concorridos nos processos seletivos da universidade. Os 11 programas de pós-graduação têm excelente avaliação em suas áreas de atuação, alguns com nota máxima na avaliação da CAPES, atraindo candidatos de todas as regiões do país e do exterior. Contribuindo para a formação continuada, a escola oferece 7 cursos de especialização lato sensu, tendo inclusive criado o primeiro curso internacional, contribuindo para uma maior internacionalização da USP. A comunidade da ESC é composta por quase 3.000 alunos de graduação, quase 2.000 alunos de pós-graduação estricto e lato sensu, além de 300 servidores técnicos e administrativos e apenas 176 docentes permanentes, divididos em 9 departamentos. Somos uma comunidade de mais de 5.000 pessoas totalmente integrada e acolhida pela sociedade são-carlense. Nossos resultados são excelentes. Tendo uma relação de aproximadamente 25 alunos por docente, formamos em média 450 novos engenheiros por ano e titulamos quase 300 novos mestres e doutores, com baixíssimas taxas de evasão. Nossa produção científica é consistente, contínua e relevante. E certamente o recente reconhecimento do curso de Engenharia Civil da USP como um dos 50 melhores do mundo contou com a contribuição científica dos programas da ESC. Esse resultado é proporcionado pelas condições diferenciadas de ensino e pesquisa em nosso campus. Por ser uma área densamente ocupada, nossos alunos têm as melhores condições de estudo possíveis. No outro lado dessa parede está o Instituto de Física de São Carlos. Andando 100 metros na direção leste, está o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Na direção norte, a 200 metros, está o Instituto de Química de São Carlos e logo em seguida, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Quase que a totalidade dos meus colegas docentes dos diferentes departamentos são contratados em RD e IDP e estão constantemente à disposição de nossos alunos de graduação e pós-graduação. Para mim, é uma imensa felicidade ter tido a oportunidade de conviver com docentes de tão admirável competência acadêmica e científica. Nossos alunos, criteriosamente selecionados em um dos processos mais concorridos do país, são excelentes e originários de todas as regiões da nação. A grande maioria mora no entorno do campus, podendo vivenciar esse ambiente de efervescência acadêmica durante o dia inteiro. Mesmo à noite. Obrigado. Mesmo à noite e aos finais de semana, as atividades não param, especialmente as extracurriculares. Essa conjunção de fatores positivos torna a ESC uma unidade afortunada, permitindo o pleno desenvolvimento humano e profissional de nossos egressos, em linha com a missão precípua citada anteriormente. E a sociedade reconhece esses resultados. Há 20 dias, tive a oportunidade de participar de um evento na Câmara Municipal, em que foram entregues os títulos de Profissional do Ano, Profissional Homenageado e Profissional Acadêmico de 2018, a ilustres profissionais
em reconhecimento aos serviços prestados à nossa cidade. Todos os três homenageados, engenheiro Carlos Pericini, engenheiro Francisco Andriolo e o nosso querido professor Suami Marcondes Vilela, ex-diretor da ESC, são ex-alunos da nossa escola. Nas próximas semanas, a Câmara Municipal outorgará o título de cidadão são-carlense honorário ao professor Joandir Povinelli, também ex-diretor e ex-aluno da nossa escola. Naturalmente, essas homenagens são um motivo de orgulho para todos nós e, mais do que isso, uma comprovação do sucesso da nossa universidade. Olhando para o futuro, nossa proposta de gestão baseia-se na atuação conjunta, compartilhada e colaborativa, integrando no processo administrativo representantes dos todos os departamentos. Os objetivos e metas para o próximo quinquênio estão detalhados no projeto acadêmico Educar para Evoluir, recentemente construído pela comunidade acadêmica da ESC. Assumimos o compromisso de envidar todos os esforços para a efetiva consecução desse programa, sem deixar de buscar e desenvolver outras iniciativas. Nossas prioridades imediatas serão a recomposição do quadro docente, técnico e administrativo. Essa é talvez a principal missão a nós confiada pelos colegas. Atualmente dependemos excessivamente dos docentes aposentados e temporários. Mas, felizmente, os primeiros sinais são bastante alvissareiros. O aprimoramento da infraestrutura para o desenvolvimento de atividades extracurriculares também será uma prioridade. A ESC precisa adaptar-se aos anseios das novas gerações e criar condições de ensino que favoreçam a motivação ao estudo e à pesquisa, reduzindo o risco de desmotivação e evasão. O oferecimento de programas de valorização e capacitação dos nossos servidores técnicos e administrativos também é uma prioridade. E a revisão das condições de segurança de nossas instalações, à luz de recentes acidentes ocorridos no país de uma forma geral, com irreparáveis perdas humanas, também é uma das nossas prioridades. Diversas ações de interesse da comunidade acadêmica devem ser iniciadas de forma integrada com as demais unidades e a Prefeitura do campus. Nesse contexto, listo apenas algumas palavras-chave atuais e relevantes: permanência estudantil, integração, saúde mental, inovação, empreendedorismo, internacionalização, etc. Particularmente, a consolidação do Campus 2 é uma necessidade urgente. O Campus 1 foi ocupado principalmente acompanhando o crescimento da ESC a partir da década de 50. A condição atual é diferente. As unidades mais jovens, ICMC, IFISC, IQUISC e AU, estão estabelecidas e o desenvolvimento do Campus 2 deverá ser uma ação conjunta, lastreada no engajamento de todos. Nossa lista de desafios é extensa. Novas demandas, sugestões e inovações surgirão, contribuindo continuamente para o aprimoramento do processo de construção do presente e do futuro da nossa Escola de Engenharia de São Carlos. Iniciamos essa jornada com otimismo e certamente buscaremos o continuado apoio da Administração Central na efetivação de nossos projetos ao longo dos próximos 4 anos. Antes de encerrar, vou retomar alguns agradecimentos. Quero fazer um agradecimento muito especial aos meus pais, Lone e Eloy Wendland, por terem vindo de Rondônia para participar desta solenidade.
quero dizer que vocês são um exemplo de integridade, coragem e determinação que eu procuro seguir. Quero agradecer à minha família, Márcia, Nicolas e Laone, pela paciência e compreensão, principalmente entre as demandas decorrentes da minha vocação profissional. Quero agradecer o continuado apoio e engajamento do nosso vice-diretor, professor Denis Cury, do assessor técnico, professor Luiz Carpinetti, dos assistentes técnicos Carlos Roberto Rodrigues, Glaucia Mocros, Wagner de Andrade, e das secretárias da diretoria, Lorém Cury Rodrigues e Alessandra Cristina Miyazato, em nome de quem eu estendo agradecimento a todos os servidores técnicos e administrativos da ESC, pela dedicação e pelos ensinamentos nesse período de convivência. Particularmente, agradeço aos colegas do Departamento de Hidráulica e Saneamento, que me abrigaram desde minha chegada e me acolheram em São Carlos. Para finalizar, professor Varran, professor Hernandes, quero reafirmar que estamos muito honrados com a oportunidade, comprometidos com a ESC e sua história, totalmente motivados, e faremos o melhor possível para que a USP continue formando os melhores engenheiros do Brasil. Muito obrigado.